Tributação sobre o lucro. Será que a Receita Federal pode tributar o lucro que é distribuído aos sócios na minha empresa? Então vamos esclarecer esse assunto nesse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, para você deixar um like nesse vídeo e deixa aqui um comentário também sobre esse assunto que nós vamos debater. Então, o tema é provocativo mesmo, ele fala sobre a possibilidade da Receita Federal tributar o lucro que é distribuído aos sócios. A gente sabe que aqui no Brasil o lucro ele é distribuído aos sócios isento de imposto de renda. E dessa forma não há o que se falar sobre a possibilidade da Receita Federal tributar o lucro. Porém, a gente precisa entender um pouco mais a fundo alguns aspectos de remuneração que o sócio pode ter para com a empresa, para ver se a Receita Federal entende e interpreta o que é distribuição de lucro, o que é prolabore. Então vamos detalhar aqui uma seguinte situação. O sócio ele tem apenas 3 possibilidades de tirar dinheiro da empresa. Ele tira via prolabore, via distribuição de lucro ou via juros sobre capital próprio. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre juros sobre capital próprio, a gente tira da nossa lista. Vamos ficar focados em quê? Distribuição via lucro e prolabore. Se você é um proprietário, dono de uma empresa, você trabalha na empresa, a empresa funciona com você lá todo dia trabalhando, e você tira apenas lucro, você não tem um prolabore, esse aí pode ser um ponto muito negativo para que a Receita Federal possa fazer com que ela tribute o seu lucro, considerando que ali dentro do lucro tenha prolabore, tenha a remuneração do seu trabalho. O prolabore, o labore, ele tem relação com o trabalho. Então, o que é importante que fique esclarecido nesse vídeo? A Receita Federal, ela tem um objetivo de arrecadação. Se você tem uma empresa, trabalha por essa empresa e você retira tudo como lucro, a Receita Federal vai ter a interpretação de que dentro desse lucro tem a parte do seu trabalho, porque você trabalhou na empresa. Ninguém trabalha de graça. Então, dentro desse conceito, ela vai querer tributar o seu lucro, ela vai querer tributar o INSS em cima desse lucro que foi distribuído, considerando que dentro desse lucro tem uma parte que é a remuneração do seu trabalho. Então, o meu conselho que você pode fazer é fazer um prolabore que seja relacionado a, por exemplo, um salário mínimo ou que seja mais adequado à sua realidade. Você não pode fazer menos que um salário mínimo. E sim, o restante pode ser distribuído como lucro. A Receita Federal ela tem o objetivo de arrecadar. Ela é o cão de guarda do governo. Ela está a fim de tributar o que for possível. Acima da Receita Federal tem o CARF e a interpretação do CARF é diferente da Receita Federal. Eu vou até ler aqui uma matéria, uma parte de uma consulta que eu estava fazendo sobre a interpretação do CARF sobre esse assunto. As remunerações feitas por meio de prolabore e participação nos resultados, lucros, devem restar cabalmente discriminadas de maneira a evitar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor total pago aos sócios. Não incide contribuição social a título de distribuição de lucros e dividendos aos sócios da sociedade. Então, para o CARF, que é um órgão acima da Receita Federal, ela entende que essa possibilidade de tributar o lucro é completamente fora da realidade, não existe nenhuma previsão legal sobre esse assunto. Porém, para a Receita Federal, ela entende que quando há trabalho, quando há o labor, ou seja, trabalho, há a incidência da contribuição previdenciária. E dessa forma, se você trabalha para uma empresa, para a sua empresa, e a sua empresa te paga apenas como distribuição de lucro, ela entende que dentro dessa distribuição de lucro existe uma parcela de prolabore e essa parcela de prolabore incide a contribuição previdenciária. Ah, mas Renan,
Se o CARF que está acima da Receita Federal está dizendo isso, eu não vou recolher o meu Prolabore. A questão é o seguinte: a Receita Federal ela pode identificar essa situação e para você recorrer, para você se justificar, para você falar com a Receita Federal ou até tentar mostrar para a Receita Federal com os fundamentos que, por exemplo, o CARF tem de interpretação sobre esse assunto, você precisa ter uma assessoria jurídica, você precisa desembolsar uma grana muito grande para que tudo isso aconteça. Para quê? Simplesmente para você poder se defender de um assunto que você poderia ter antecipado e resolvido de uma forma diferente. Você podia já ter feito a distribuição do lucro separado e o Prolabore como a remuneração do seu trabalho. Ponto. Você não está fazendo nada que vai gerar um custo muito alto para você em função desse risco que você tem da Receita Federal bater na sua porta. E aí sim, batendo na sua porta, ela pode identificar não só esse problema, como outros problemas que podem constar aí no seu CNPJ e você nem está sabendo. Então eu acho que é válido, apesar de não existir uma previsão legal sobre a possibilidade de você ter um Prolabore, não existe nada na legislação falando que é obrigatório, mas considerando a interpretação da Receita Federal sobre esse assunto, eu recomendo que você faça um Prolabore que seja de um salário mínimo, que seja, mas que tenha um Prolabore e o restante você tira como distribuição de lucro. Na contabilidade vai estar discriminando que você está recebendo o Prolabore e que você está recebendo a distribuição de lucro, tá? Mas é para fazer de verdade, não é para fazer apenas nos documentos. Você tem o seu Prolabore, que saque o dinheiro da empresa e deposite na sua conta o valor do Prolabore, e o que está relacionado à distribuição de lucro seja pago também, porém em contas contábeis separadas e de fato acontecendo essa movimentação financeira na conta corrente da empresa, tá bom? Eu agradeço aí por você ficar comigo nesse vídeo até esse momento. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa a comentar, fala aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder você, tá bom? E eu te aguardo num próximo conteúdo.